Olá, hoje vai ser um capítulo bem diferente. Eu quero prestar uma homenagem ao Ahimsa, Santuário Vale da Rainha, que eu inclusive sou voluntária e que eu admiro demais o trabalho deles. Eu acabei de finalizar o livro Aos Pés dos Mestres, da Patrícia, que é uma das guardiãs do santuário, né, um casal, a Patrícia e o Vitor, e esse livro tocou meu coração. E eu queria aqui passar para vocês, porque de repente pode tocar o coração de vocês. Nesse livro ela conta as histórias dos resgates e ela termina, né, com a nota do discipulado, como se fosse a visão dela e do Vitor de tudo isso. Então, vamos lá. Quem sonharia em ser resgatado ao realizar um resgate? Meu marido e eu costumamos dizer que fomos muito despretensiosos quando atendemos o chamado de abrigar esses mestres em nossa casa. Mas do ponto de vista da interrogativa, fomos muito pretensiosos. Nossa pretensão foi querer ajudar, quando tínhamos tão pouco para oferecer, especialmente se tratando de seres que precisavam de coisas práticas e que poderiam ser medidos desafortunados nestes termos, mas de grandeza colossal no parâmetro do espírito. O amor que temos experimentado, juntamente com a gratidão, lealdade e perdão, abriram precedente para um mundo que então não tínhamos entrevisto antes da convivência com eles. A ironia de tudo isso foi ter peregrinado em busca de mestres a vida inteira, caminhado pelos confins do mundo em busca da verdade, do amor e da iluminação, e tê-los encontrado no nosso quintal, disfarçados com pelos e rabos, com folhas e raízes. Sim, a Mãe Terra também foi professora, e segue sendo nossa protegida. Ou, deixando aquela nossa pretensão de lado, nós seguimos protegidos por ela. À medida que começamos a interagir mais e mais de perto com o modo de vida de animais, foi impossível não nos perguntarmos o que houve com o homem. A presença dos animais, que exigia nossa atenção focada para os cuidados dos ferimentos, subnutrição e desamor, começaram a nos curar de tudo isso também. Os ferimentos estavam no espírito, a desnutrição na forma pobre que temos alimentado nosso coração, e o desamor quando arrastamos correntes do passado, nos queixando de como é difícil ir para frente na vida. Enquanto eles se curavam, nos curavam sem sequer uma palavra. Aprendemos a identificar seus sons, grunhidos e relinches distintos dependendo da ocorrência do fato. Seria para nós algo como só conhecer uma única sílaba e ter que usá-la para expressar a vasta gama de sensações e impressões que o mundo nos causa. É fácil nessa conotação entender que esta sílaba poderia ser aguda, grave, glotal, independência do que estaremos vivendo. Se só conhecêssemos determinados trejeitos, como separaríamos para explicar coisas diferentes sem o auxílio da voz? E nossas manias, se não falássemos delas, poderíamos ser atentos o suficiente para respeitá-las no nosso convívio? Tudo isso nos foi dito em silêncio. Muito mais. Aprendemos que uma forma de conectar entre espécies diferentes é imitar o líder do bando no que estiver fazendo. E baseados nesse impulso de aproximação, ouvir o som das respirações, ver contrações musculares, o quanto do branco dos olhos revela na troca de olhares. Tudo fala, revela e deflagra. Mas é preciso deixar de andar distraído. Eles nos ensinaram da meditação e da contemplação que mais de 2 décadas em mosteiros e práticas de yoga foram insuficientes para encorajar. E assim, nos conectamos mais com a verdade e com o verdadeiro nas nossas relações. Não era mais uma questão de escutar o outro, mas de observá-lo sem julgamento, constatando fatos, quaisquer que fossem. Então decidir ficar ou ir, exatamente como os animais fazem quando se encontram com a gente. Farejam, sentem, instinto e intuição. Sem nenhuma aspiração, meu marido e eu começamos a silenciar. Na nossa relação, o silêncio imperou sem ser pedra pesada. Como os animais, passávamos longas horas juntos, pastando no mesmo pasto, em plena e total convivência, sem dizer uma única palavra.
nem por isso sem nos comunicarmos. Antes que soubéssemos, os mestres tinham nos restituído por graça do imaculado presente momento. Absortos em nossas tarefas, comungávamos de paz que sem eles não teríamos encontrado em nós. Talvez os índios não pressintam a chuva, quem sabe a vejam nos olhos dos animais. O comportamento deles, antes dos temporais, revela a tormenta. A chuva tem cheiro antes de cair, e eles sentem esse perfume com seus focinhos voltados para cima, nos ensinando que toda a criação vive, e que nós precisamos parar de tratá-los todos como coisas. Esta nota seria interminável se colocássemos aqui tudo o que temos aprendido. Mesmo assim, pode ser que alguém sinta que é difamante colocar um bicho no patamar de um mestre. Mas exatamente assim se apresentar humildemente. Constantemente me lembro das alegorias hindus comentando de mestres que passam desapercebidos aos discípulos, mais sedentos de orientação, simplesmente por não estarem conduzindo massas ou com indumentária apropriada ao mestre, o que quer que isso signifique para cada um. Fato é que, de uma maneira ininteligível para nós, aqui os temos, debaixo destes pelos, por cima destes cascos, destas patas exaustas da insensibilidade do homem, exauridas e ainda assim a serviço. Como grandes mestres que nos serviram elevando nossa consciência na convivência simplória, extraordinariamente simples, que os afortunados nos relatam. No intento de salvá-los, fomos salvos do pior de nós. Eles nos resgataram de facetas nossas que poderiam ter nos destruído não fosse sua compaixão. E sem pedir absolutamente nada em troca, nos ensinaram uma outra profunda lição, a de amar antes de sermos amados. Nossos mestres não esperam por razões para nos amarem, amam, mas nós não. Nós primeiro submetemos quem um dia desejamos amar a testes dignos de super-heróis, para depois, quem sabe, amá-los, na condição que nos amem também. Não nos entregamos ao amor, e frequentemente sentimos somente o desejo diminuto de sermos amados, sem que precisássemos amar. Sim, de fato é possível que não amemos e ainda assim sejamos amados. O amor do divino assim se prova, mas verdade seja dita, é quando amamos que os portais do coração se abrem, revelando verdades antes desconhecidas. Os mestres animais têm provocado esta abertura no nosso cardíaco, transmutando nossas divagações a respeito do amor, que é substantivo no amar, que é verbo, que é ação, serviço. Não há dia que se finde sem que tenhamos uma prece de gratidão nos lábios. Quando começamos o projeto, tínhamos a ideia que viessem morar conosco. Hoje sabemos que moramos com eles. Se somos deles meros cuidadores, são eles que nos cuidam frente à magnificência universal da vida, que nos impele evolução. Rezamos que você também encontre seus mestres, deles seja devoto e os honre na atitude que define quem você é, e que possa ser inspirado pelos nossos mestres, que podem ser teus também, para que a sabedoria nos alcance a passos largos, desdenhando o tempo que perdemos nos delírios existenciais egóicos que já não cabem mais neste mundo em franca transformação. Que sintamos a presença dos enviados e dos iniciados, que de posse da clara percepção deles possamos nos desvencilhar das expectativas de como deveriam ser os mestres. Que nos apeguemos ao impacto provocado por grandes seres em nós, qualquer que seja o receptáculo que tenha acolhido estes grandiosos espíritos. Ao fim de tudo, quando tivermos evoluído na nossa humildade e serviço, acreditamos que poderemos ver professores nas árvores, nas águas, no fogo, nos animais e nos nossos irmãos gente, que pouco temos amado. Neste dia, sensibilizados pelo Espírito que guarda cada formato sem se ater a nenhum deles, respeitaremos cada ser, não pelo que se parecem, mas pela identidade primeira, que é a mesma que a nossa. Somos um. Humanos, Patrícia e Vitor. Finalizo hoje por aqui. Quem assistiu até o final, agradeço. E quem puder, claro, curtir se tiver gostado, compartilhar, enfim, se inscrever no canal. Mas hoje, especificamente, para quem sentir e busca algum lugar que possa contribuir, que possa ajudar, que possa, enfim, ser um ser humano melhor, sigam a RIMS, o Santuário Vale da Rainha. Eles têm também o Instagram, vou deixar aqui embaixo na descrição. Lá tem um Pix para, enfim, receber as doações.
É um casal de guardiões de mais de 100 animais, inclusive muitos de grande porte, fazendo turnos noturnos para observar alguns que têm umas condições bem debilitadas e eles firmes no processo deles, que não se preocupa somente em resgatar animais, mas educar agressores. Eles estão formando agora uma escola, um hospital, aulas de yoga, tudo que está diante deles para de fato transformar a sociedade no mundo melhor, para que todos os seres vivam livres e felizes. Conheçam o trabalho deles, vale muito a pena. Mais uma vez, muito obrigada. Calma e tranquilidade são as ordens do Senhor. Calma e tranquilidade para receber o amor. Calma